Deus. É como se as suas riquezas satisfazessem os seus desejos na sua alma. E isso é extremamente comum nos dias atuais. Nós vemos que as pessoas que são muito ricas, elas, em vez de se aproximarem de Cristo, elas se afastam, se tornam arrogantes, se tornam prepotentes. Elas não querem servir a Deus, porque o coração delas está voltado para as riquezas, e o coração não está voltado a Cristo. E o que Jesus disse? Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Sim ou não? E o coração de Zaqueu estava em Cristo ou nas riquezas? Nas riquezas. Por isso Jesus disse: aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Esse versículo é muito conhecido. Zaqueu, um homem muito rico, publicano, o coração dele cheio de riquezas, o tesouro dele estava nas riquezas, e ele não se preocupava em ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas chegou um tempo que as riquezas, os bens materiais, porque a Bíblia diz que ele era muito rico, tudo aquilo já não preenchia mais o coração de Zaqueu. Tudo aquilo já não trazia mais alegria no coração daquele homem. Chegou um dia que ele sentiu dentro dele, dentro de si, um vazio muito grande, tristeza, amargura. A Bíblia não diz isso, mas eu estou conjecturando, criando uma história para que você possa entender. Um dia ele encontrou no seu coração não mais as riquezas. Ele acorda pela manhã e no seu coração tem angústia, tem frustração, tem decepção, tem depressão. Ele se encontra agora como um homem, mesmo com tantas riquezas, mas um homem pobre e vazio interiormente. Então Zaqueu, diante daquele dilema, amargurado, triste, abatido, se sentindo no fundo do poço, se sentindo na lama, olhava para os seus bens, olhava para toda aquela grande quantidade de dinheiro, e nada daquilo mais preenchia sua alma. Então ele ouviu falar de um homem que arrastava as grandes multidões. O nome dele era Jesus. Então a Bíblia diz que Zaqueu, ele correu para ver quem era Jesus. Na verdade, ele desejava ter um encontro com Cristo de verdade. Por quê? Porque bateu um arrependimento. E pode ter certeza, toda pessoa, quando ela se converte, é porque ela foi movida de um profundo arrependimento. E o arrependimento, ele conduz à conversão. O arrependimento, ele conduz a Cristo. Aleluia. O arrependimento mostra qual é o verdadeiro caminho. Glória a Deus, o arrependimento aleluia. Tira a pessoa do mundo, do carnaval, da promiscuidade, de uma vida promíscua, de uma vida fácil, de uma vida de desonestidade. E o arrependimento muda completamente a rota. O arrependimento conduz as pessoas a Cristo. Aleluia. E quando já as suas riquezas já não preenchia mais, então veio o arrependimento. E a Bíblia diz que Zaqueu correu, e a multidão o impedia de ver quem era Jesus, de ter um encontro com Cristo, porque ele era um homem baixinho e de pequena estatura. Mas o mais interessante é que o desejo incontrolável, o desejo insuportável que ele carregava dentro dele de conhecer Jesus, era maior do que a sua pequenez. Glória a Deus, aleluia. O desejo que ele carregava de encontrar Jesus era maior do que a sua baixa estatura. Aleluia. E foi isso que fez a diferença na conversão de Zaqueu. Ele diz: não importa se eu sou baixinho e se a multidão me impede de ter um encontro com o Mestre, mas hoje eu determinei
que eu vou ter um encontro com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então Zaqueu criou uma estratégia. Ele subiu numa figueira. Tem traduções que falam sicômoro, como você leu ali. Depende da tradução. Subiu numa figueira e a Bíblia diz que agora ele tem uma visão privilegiada. Ele está numa altura mais alta do que a multidão. E ele desejava ver quem era Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus o viu primeiro. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus o enxergou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor Jesus não estava olhando para o local onde Zaqueu estava, que era no alto de uma figueira. Jesus não estava olhando para aquele local. Jesus estava olhando para o arrependimento do coração. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava contemplando o arrependimento que bateu no coração. Aleluia. O mais interessante é que no antigo Israel, todos os hebreus, ou até mesmo pessoas de outras etnias, filisteus, cananeus, amonitas, gibeonitas, todas as pessoas, até mesmo o povo judeu, os hebreus, todas as pessoas que se aproximavam de Cristo, elas se aproximavam com interesse. Alguns se aproximavam porque queriam a cura de uma doença que desafiava a medicina de época. Outros se aproximavam porque Jesus multiplicava o pão e dava pão para as pessoas comer e dava peixe para as pessoas se alimentarem. Outras se aproximavam de Jesus e diziam: olha, eu vim porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Socorre a minha filha. Tudo por interesse. Outro homem, o centurião muito rico, chegou para Jesus e disse: socorre-me, porque o meu servo, o meu funcionário, ele está à beira da morte, ele está muito doente e ele precisa de um milagre. Então todas as pessoas naquela época que se aproximavam de Cristo, se aproximavam por interesse. Elas queriam receber alguma coisa, porque ele operava milagres, ele tinha um discurso impactante, ele tinha uma palavra muito forte, que tocava o coração das pessoas, ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos, ele trazia ensinamento, ele conduzia as pessoas à conversão, a sua palavra gerava arrependimento no coração da multidão. Então todo mundo procurava por interesse. Mas veja que no caso de Zaqueu foi diferente. É verdade. A Bíblia diz que Zaqueu não foi em busca de Jesus para receber nada, nem cura, nem dinheiro, nem pão que Jesus multiplicava, nem peixe que ele multiplicava e oferecia de graça. Ele não tinha nenhum funcionário miseravelmente endemoniado, não tinha nenhum parente doente. A Bíblia diz que simplesmente Zaqueu desejou profundamente ter um encontro com Cristo. Aleluia. E se você ler o texto na íntegra, a Bíblia diz que ele não foi caminhando. Leia e releia na sua casa. A Bíblia fala, eu li e prestei atenção nos detalhes. A Bíblia diz que ele correu. Glória a Deus, o aleluia. desejo que ele tinha de ter um encontro com Cristo era tão forte, tão poderoso, que não permitiu que Zaqueu caminhasse. A Bíblia diz que ele correu para ver quem era Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele simplesmente queria ter um encontro com Cristo. Ele não queria cura, ele não queria libertação, ele não queria nada. Ele queria ver quem era Jesus. Como eu disse anteriormente, repito, as suas riquezas e os seus bens materiais já não preenchia mais o vazio que ele carregava dentro dele. E quando ele imaginava que estava vendo Jesus, Jesus se antecipou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu dormir na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Hoje convém eu dormir na tua casa. Glórias a ti, Jesus. Mas qual foi o motivo que fez com que um homem milionário saísse do seu palácio, onde ele tinha funcionários que o serviam? A Bíblia fala que eram servos, que
servos e funcionários são sinônimos, palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Que fez um homem sair do seu palácio, deixar no seu palácio as suas riquezas, os seus funcionários, o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência, e simplesmente correr no meio da multidão para conhecer Jesus, que era um homem que não tinha riquezas, humanamente falando. Jesus era um homem simples. Há um momento do Evangelho que Jesus disse: olha, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a sua cabeça. É verdade. O que fez um homem milionário ir em busca de um homem pobre como Jesus, humanamente falando? O que fez? Qual foi o motivo? O arrependimento que o Senhor Jesus plantou no coração. Glória a Deus, aleluia. Ninguém pode vir a Cristo se o Senhor Deus não plantar dentro desta pessoa um verdadeiro arrependimento. Aleluia. E o próprio Jesus diz assim: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus, aleluia. Está escrito isso. É verdade, aleluia. Se não houver arrependimento, não há conversão. É verdade. Quando João Batista ele surge do deserto, qual é o discurso do Batista? Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Glória a Deus, aleluia. Quando o filho pródigo pede parte da sua herança, que já é um absurdo, porque o pai dele ainda estava vivo. Ele pede parte da sua herança, porque o coração do filho pródigo não estava focado no amor pelo pai, mas o coração dele estava focado nas riquezas que o pai tinha. Sim ou não? Sim. Repito: onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O coração dele não estava no amor pelo pai, o coração dele estava nos bens materiais que o pai tinha. É verdade. E a Bíblia diz que ele pega parte das suas riquezas de um pai vivo e parte para uma terra longínqua, e lá ele gasta com as meretrizes numa vida fácil, numa vida promíscua, numa vida que não agradava o Senhor Deus. E a Bíblia diz que quando ele já não tinha mais nem um centavo, quando ele já não tinha nem mais alimento para se alimentar, a Bíblia diz que ele sente um desejo profundo de voltar para a casa do Pai. Aleluia. Eu pergunto: o que gerou no coração deste homem o desejo de voltar para a casa do Pai? Arrependimento. O arrependimento. Esse aleluia. Esse aqui está focado na palavra. O Senhor Deus plantou no coração do filho pródigo um arrependimento tão profundo que há algumas traduções, eu não sei qual a versão que você está usando, tem Almeida Revista e Corrigida, tem Almeida Revista e Atualizada, tem a linguagem de hoje, tem a Bíblia Thompson, enfim, tem várias versões da Bíblia, mas com palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Tem uma versão que diz assim, que o filho pródigo caiu em si. É verdade. Olha o que diz a Bíblia: ele caiu em si e disse: voltarei para a casa do meu pai. Glória a Deus, sabe o que aleluia. significa cair em si? Significa que Deus plantou um profundo arrependimento no coração dele, e ele deixa o mundo, deixa as meretrizes, deixa a vida fácil, deixa aquela vida promíscua de pecado, uma vida entregue à própria sorte deste mundo tenebroso, e ele retorna para a casa do Pai. E a maior prova de que ele estava arrependido foram as suas palavras. Qual foram as primeiras palavras que ele declarou quando chegou na casa do Pai? Ele disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Essas palavras é a maior prova de que ele estava verdadeiramente arrependido. Então o arrependimento tirou ele do mundo. Sabe quando uma pessoa está servindo a Deus na igreja e ela abandona a presença de Deus e volta para o mundo?
e volta a beber, e volta a fumar, e volta a se prostituir, e volta a frequentar as baladas, e volta a praticar tudo aquilo que Deus não se agrada, aí lá no mundo, desculpa a expressão, ela quebra a cara, e ela vê o quanto o inimigo destruiu a sua vida, e ela diz: olha, voltarei de onde eu não deveria ter saído. Aleluia. Eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar para a casa do Pai, o Pai Celestial. Assim aconteceu com o filho pródigo. Ele se arrepende, volta para a casa do Pai e diz: pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Se essas palavras não são palavras de arrependimento, quais são as palavras que podem determinar o arrependimento? Então, queridos, a verdadeira conversão, ela só pode ser verdadeira se ela for acompanhada de um verdadeiro arrependimento. Glória a Deus, E aleluia. o Senhor Deus está te chamando nessa noite. Quando Jesus inicia o seu ministério, que durou 3 anos e meio,